Então, gente, estamos iniciando mais uma aula, né? Eu acho que é importante eu deixar essa primeira pergunta para todo mundo com relação ao que nós acabamos de cantar agora, oração. Então, meu irmão, a grande pergunta, você está aproveitando esses dias na sua casa para orar ao Senhor? Está aproveitando o momento para entrar em oração ao Senhor? Hoje, na hora do meu almoço, estava vendo a reportagem, enquanto nós estávamos almoçando, eles ligam lá a televisão, e eu vi dizendo no jornal que estamos agora com 15 mil pessoas, não é com vírus não, desempregados. 15 mil pessoas desempregadas. Anunciou hoje na Record, 15 mil pessoas. Agora vocês param para imaginar, né? Estão gritando aqui embaixo para mim que é 15 milhões. Mas eu entendi 15 mil. Então dá para nós imaginar o quanto nós estamos precisando entregar a Deus realmente em oração por essas pessoas. Quantas pessoas estão precisando nesse momento das nossas orações, que estão lá nos hospitais, nesse momento, em momentos difíceis. Quantas pessoas? Estão me dizendo aí que é 15 milhões. Então, é uma quantidade que nós não temos noção. Talvez você esteja trabalhando, você não está lembrando dessas pessoas. Mas é algo para a gente pensar. Quantas pessoas estão nos seus lares precisando de alguma coisa, de um alimento, precisando pagar um aluguel? Lá na empresa, lá tem várias pessoas que estão nesse momento, passando por esse momento. Inclusive, né, eu quero, assim, agradecer, porque eu fiz o convite para 12 pessoas. Está participando hoje aí com a gente, né? 12 pessoas, sendo 10 lá da empresa que eu conheço, e 2 são meus primos, né? Espero que esteja ligado aí, aproveitando essa oportunidade para nós podermos juntos adorar a Deus. Então, são algo assim para nós pararmos, para pensarmos um pouco com relação a isso. Mas o título da minha aula hoje, né, serve para a gente refletir um pouco a nossa vida, nosso dia a dia. E o título da minha aula hoje é falar assim, uma pergunta que você já começa a pensar desde agora. Como nós, igreja, nós somos a igreja, devemos resistir ao mundo. Como nós, como igreja, devemos resistir ao mundo. Né? E essa pergunta, quando eu faço, a gente tem que colocar assim, no geral. Como nós, como igreja, devemos resistir a esse mundo? Bom, você já começa, se você não está saindo para fora e você está respeitando, ficando dentro do celular, você já começa sendo assim, tentado, né? Você tem a TV, você tem a internet, você tem seu celular, e várias outras coisas que você tem, que se você não tomar cuidado, você já pode começar a responder essa pergunta. Como você está fazendo para resistir isso? Aí você, às vezes, liga uma televisão, começa a ouvir um falando isso, falando aquilo da sua mente te enfraquece, fala, nossa, como é que pode? Aí você liga, olha no celular, vem lá, um fake lá, mas você acredita que aquilo lá é verdade, e aquilo ali tudo vai te dominando, né? Vai te deixando você, meu pai dizia, tá ficando caduco. Né? Então, como nós, como igreja, devemos resistir ao mundo? Mas, então, dando início, nós vamos verificar que por toda a Bíblia, quando eu falo uma Bíblia no geral, por toda a Bíblia, o reino de Deus, o reino deste mundo, nem sempre foi diferente do reino de Deus. Nunca foi diferente, porque as coisas do mundo sempre querem prevalecer em cima do reino de Deus. E isso não está certo. E logo no início, bastante, nós todos, acho que a maioria conhece, né? Alguns líderes religiosos tentavam pegar Jesus em alguma armadilha. Eles procuravam de todas as formas. A mesma coisa você, como cristão. O mundo tenta pegar você também do mesmo jeito. E eles tentavam pegar Jesus.
dessa forma, com alguma armadilha, para que dissesse algo que pudesse usar contra ele. E por isso perguntaram-lhe, né? Se deviam ou não pagar imposto ao imperador. E a resposta todo mundo já sabe, né? Qual foi a resposta? A armadilha era, se ele respondesse sim, eles poderiam acusá-lo de dizer que devemos servir e adorar alguém que não é Deus. Olha só que interessante, né? Entretanto, eles não conseguiram apanhar ele. Eles não conseguiram. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele foi lá, pediu que lhe mostrasse uma moeda. Pegaram uma moedinha e mostraram para ele, ó. Falaram aqui, ó, aqui está uma moeda. O que ele fez quando ele pegou essa moeda? Ele perguntou qual era a efígie, né, dessa moeda. Qual é a carinha que está mostrando nessa moeda? Perguntaram. Eles olharam assim e falaram assim, é César. É César que está nela. Então ele disse, dai a César o que é de César. Ele quis dizer assim, paga o imposto. Paga o imposto. Dai a César o que é de César. E ele continua dizendo assim, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a nossa adoração pessoal. Dá a César o que é de César, o imposto, e a Deus o que é de Deus. A nossa adoração pessoal. Está lá, Mateus capítulo 22, versículo 21. Abra sua Bíblia, leia. Verifique isso. Pode abrir aí a sua Bíblia e dar uma olhadinha. Ele deixou bem claro. Então, o que é importante nós entendermos? O reino desse mundo, eles são temporais. Os reinos desse mundo, eles são temporais. O reino de Deus, ele é eterno. Olha a diferença. O reino do mundo, ele é temporais. O reino de Deus, ele é eterno. O reino do mundo, eles são físicos. O reino do mundo, eles são físicos. O reino de Deus, ele é espiritual. Olha as diferenças. Olha as diferenças. O reino do mundo são comida e bebida. Esse é o reino do mundo. Vamos dar uma olhadinha? Você está meio na dúvida? Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, 17. Se você está com a sua Bíblia do seu lado aí, essa espada realmente forte, está dizendo assim, diz, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha lá, hein? Preste bem atenção. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus é justiça. Olha só que interessante. O cristão, ele deve estar no mundo sem ser do mundo. Ele vive no meio do mundo, mas ele tem que entender que ele não é do mundo. Ele tem que ser diferenciado. Ele tem que ser diferente no meio do mundo. Então, o cristão, ele deve estar no mundo, mas sem ser do mundo. O cristão, ele deve encarar o mundo como um navio que naufraga. Mas como é que é esse navio? É mais ou menos assim, olha. Ele vai aparecer do nada, um navio. Ele está passando, né? Olha que interessante. Você tem mais ou menos uma noção do que eu estou falando. Quando você lembrar dessa aula, você lembrar. É tipo mais ou menos isso. Um navio que naufraga. Olha, ele vai passando. É assim que é o dia a dia da vida. Então, a gente deve encarar o mundo como um navio que naufraga. Em vez de colocar todas as nossas esperanças em sonhos desse mundo, você tem que fazer o quê? Depositar suas esperanças no sonho do porvir. É lá que você tem que depositar a sua esperança. É lá que você deve manter a sua... assim, é até difícil de tentar explicar, mas é fácil de entender. Sabe por que é fácil de entender? Abram suas Bíblias lá em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 15 a 17. Abre aí. 1 João,
capítulo 2, versículo 15 a 17. Ele começa a dizer assim, olha: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele deixa bem claro, se alguém está no mundo, o amor do Pai não está nele. Ele continua no versículo 16, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Presta bem atenção. Não é o Ademir que está falando, eu estou fazendo a leitura na palavra de Deus. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olha que gostoso de ouvir. Aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Se vocês estão nas suas casas aí, digo agora, glória a Deus. Porque é importante entendermos isso. Então, o cristão, ele tem duas tarefas nesse mundo. Duas tarefas nesse mundo. Primeira coisa que ele tem que fazer: incentivar o maior número possível de pessoas. Incentivar o maior número possível de pessoas. Sabe para quê? Vamos lembrar para que é. Ele tem que incentivar para entrar no bote, no salva-vida, para entrar aqui no bote. Porque se o navio começar a afundar, nós temos que salvar o máximo de pessoas. Porque se o navio está afundando, aquela multidão de pessoas, nós temos que salvar vidas. Então você imagina, você como cristão, você que conhece a palavra de Deus, quantas pessoas você precisa salvar? Quantas pessoas? Né? Então, é importante nós estarmos atentos. Enquanto o navio está flutuando, enquanto ele não chegou a afundar de vez, nós temos um trabalho a fazer. Salvar vidas. Salvar vidas. Não devemos deixar esse navio à mercê do quê? Ai, ai, ai. Geralmente no navio lá no fundão, lá tem muito isso, ó. Não devemos deixar à mercê dos ratos. Porque senão está perdido o mundo. Então não devemos deixar o navio à mercê aos ratos. Nós tratamos o mundo como criação de Deus. Devemos tratar o mundo como criação de Deus. E tentamos trazer os princípios do reino de Deus para ser aplicado enquanto o navio flutua. Enquanto ele flutuar, nós temos que estar trabalhando. Cada um de nós fazendo a sua parte. Cada um de nós fazendo a sua parte. Porque quando todo mundo começa a fazer a sua parte, nós conseguimos salvar muitas vidas. E esse é o dever do cristão. Esse é o dever do cristão. Pare e pense nisso. Então, eu quero falar de alguns itens, né, com relação ao reino de Deus. Né? É um dos grandes desafios da vida cristã, é viver nesse mundo dentro dos valores do porvir. É uma das grandes dificuldades que o cristão encontra. E quais são os valores do porvir, Ademir? Quais são os valores do porvir? Ah, Ademir, vou te responder já, gente. É agora que eu vou te responder. Abram suas Bíblias aí em Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Abram suas Bíblias aí em Colossenses, capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha aí. Então, qual que é os valores do porvir? Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ver? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Olha, já começou bem, né? Você quer saber? Lá onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha o versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Não é nas coisas que estão aqui na terra, não. Pensai nas coisas que estão lá no alto. Então, quando você está na sua casa, nesse momento difícil que não estamos podendo sair para fora,
embora alguns ainda saibam porque tem que trabalhar, a vida tem que continuar, mas está falando aqui, ó, deixa bem claro, pensai nas coisas lá do alto, porque morrestes a vossa vida e está oculta justamente com Cristo, em Deus. Quanto a Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu espero que você esteja falando na sua casa agora, amém. Está bem claro esse versículo. Então é o porvir. Não adianta nós ficarmos aqui parados, pensando no que nós vamos fazer. Não, trabalhe. Se você não pode trabalhar fisicamente, trabalhe em oração. Deus está precisando ouvir as nossas orações. Quantas pessoas estão precisando ouvir as nossas orações? Pare para pensar um pouquinho. Infelizmente ainda, no meio de toda essa coisas que estão acontecendo, há coisas que deixam a gente triste. Por exemplo, olha só. Vocês vão lembrar bem disso. O que eu vou falar? 100, 200, 300. Tá ficando bom? 400, 500, 600 reais. Puxa vida. É um valor até considerável. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que estão sabendo administrar esse valor que Deus está dando para ele. Mas também tem pessoas que não estão sabendo valorizar. Estão pegando esse dinheiro, usando para fazer churrasco, usando para isso, para aquilo, só para curtir. Enquanto nós temos tantas e tantas pessoas que estão precisando saber aproveitar esse valor. E temos irmãos, às vezes, que até também está aproveitando o embalo para entrar nos 600 reais. Gente, é para se pensar se você está fazendo a vontade de Deus. Então, é algo que a gente tem que pensar em tudo, sabe? Temos que pensar em tudo. Então, a nossa tendência é viver nesse mundo dentro dos valores desse mundo. E esta é uma luta contínua que durará enquanto nós existirmos. Tem um comediante que, quando pequeno, ele teve que operar das amígdalas, né? Muitos conhecem as amígdalas, acho que fica aqui na garganta, aqui na parte de dentro, né? O nome dele era Bill Cosby. Acho que vocês já ouviram falar. Aqueles que são mais antigos aí, não é do meu tempo, mas são mais antigos, conhecem, já ouviram falar nesse ator aí. E ele perguntou, quando era mais novo, ele perguntou ao médico por que precisava extraí-las. Por que ele precisava tirar aquelas amígdalas dele? O médico olhou para ele assim e disse: olha, amigo, infelizmente eu vou ter que realmente tirar. E aí o médico disse que o que se esperava delas é que ficasse de guarda na garganta. A função dela era ficar de guarda na garganta, para não permitir a entrada de germes. Essa é a função. Para não deixar que os germes entrem. A função dele é fazer com que saiam. Se algum desses germes tentasse entrar, o trabalho dessa amígdala é o quê? Apanhá-los e matá-los. Essa é a função. Entretanto, o médico diz que as suas amígdalas não cumprem mais essa tarefa. Então, se não está cumprindo mais a tarefa, o que eles tinham que fazer? Arrancar. Na verdade, eles passaram para o outro lado. Sabe o que estava acontecendo? Ele estava, em vez de travar, não deixar entrar os germes, ele estava introduzindo os germes no seu organismo. Por isso, ele tinha que tirar. Então, estava o contrário. Ao invés dele pôr para fora, eliminar, ele estava deixando entrar. Olha que interessante, ele estava deixando entrar. Agora eu vou falar uma coisa importante para vocês. Olha só, preste bem atenção. Talvez o maior problema de nós como igreja atualmente seja que, quando se trata de valores, de estilo de vida, muitos cristãos, assim como as amígdalas ruins, passam para o outro lado. Infelizmente. Em vez de ficarem firmes com a igreja, contra o mundo, tentam ficar com um pé na igreja e outro no mundo. É interessante. Ao invés dele
retrair, não deixar as coisas do mundo dominar, fazer parte da sua vida, ele começa a ver algo que, um sonzinho, um bailinho, uma música, uma bebida, né? Faz com que ele deixe que aquilo toma conta da vida dele. E muitos cristãos estão se perdendo, porque está deixando se dominar pelas coisas do mundo. E essa lealdade divina impede que se alegrem totalmente como igreja, influencie o mundo de forma positiva. Não vai conseguir. Por quê? Se eu dou um mau exemplo, como é que eu vou conseguir? Infelizmente, essas amígdalas precisam ser arrancadas. Precisa ser arrancada. A igreja deve ser uma força no mundo. Isso não quer dizer que devemos usar roupas antigas, viver em casa sem energia elétrica e dirigir carroças ou andar a cavalo. Não. Não é nada de errado em fazer essas coisas. Não tem nada de errado. Mas não é o que queremos com isso. Não é isso que nós queremos. Para o cristão, quer dizer que nós levantemos contra os valores dos ímpios da sociedade. Não aceitamos. Não devemos aceitar. Isso faz parte da vida do cristão. As nossas amígdalas têm que fechar, retrair, pôr para fora, expolir, sabe? E se você não estiver conseguindo, ore. Peça a Deus. Ele vai te ajudar. Deus dá sabedoria ao homem. Então, como eu disse, o mundo, ele adora o ego. O mundo, ele adora o ego. O cristão, ele adora e serve a Deus. Olha a diferença. Olha a diferença. O mundo, ele segue os desejos. Nossa, é fácil, né? O cristão, ele segue a verdade. O cristão, ele segue a verdade. Olha a diferença. O mundo, ele toma o que é seu. Você sabe o que o cristão faz? Ele concede. É diferente. O cristão, ele concede. O mundo, ele busca o prazer. Aonde você andar, ele te oferece o prazer. O mundo te oferece o prazer. Sabe o que o cristão faz? Ele busca serviço. Para servir a Deus. De forma digna, honrada. É diferente. Qualquer que seja o estilo de vida com o qual somos confrontados na nossa cultura, devemos fazer o que fazemos, porque a nossa maneira de ficar firmes com a igreja contra o mundo tem que prevalecer. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, deixa bem claro, bastante conhecido. Sedes vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos como varonilmente, fortalecei-vos. Olha só, eu vou repetir novamente. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Sedes vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Deu para entender? Eu espero que sim. Por isso, vale a pena defender os valores eternos em um mundo onde é temporal, é passageiro. Qual é a posição do reino com relação ao racismo? Precisamos entender isso também, né? Então, eu coloquei assim, olha, a posição do reino em relação ao racismo é que todas as pessoas são iguais aos olhos de Deus. Todas as pessoas são iguais aos olhos de Deus. E toda discriminação radical é pecado. É pecado. Tiago deixa bem claro lá em Tiago, capítulo 2, de 1 a 13. Anota aí, depois você lê. Você tem tempo suficiente na sua casa. Tiago, capítulo 2, de 1 a 13. Né? Todos os homens são iguais aos olhos de Deus, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Qual é a posição do reino com relação ao aborto? Qual é a posição? Em relação ao aborto, é que a vida humana é sagrada e que é pecado tirar a vida de seres humanos inocentes.
Êxodo capítulo 20, versículo 13 diz, não matarás. É bem claro, né? Então, infelizmente, são coisas que fazem parte do mundo e que devem estar relacionadas nas nossas orações. Como o aborto é um ato de matar criança, é considerado pecado. É considerado pecado. Quando olhamos para frente e se vamos tomar uma posição no reino contra o mundo, precisamos defender o valor do homem, fazer aquilo para que o Senhor nos chama, em defesa da vida humana, inocente, até dos que ainda não nasceram. É pecado. É algo para a gente estar pensando, colocando nas nossas orações. São todas. Imagina quanto acontece nesse mundo. Qual é a posição do reino com relação à pureza no sexo? Isso é uma coisa que está pregado no mundo, né? Qual é a posição do reino? Qual é a posição que nós devemos estar agindo com relação à pureza no sexo? Então, não importa se a questão é sexo pré-conjugal, se é homossexualismo, se é adultério, se é incesto, ou se é bestialidade, ou se é toda atividade sexual fora dos limites do casamento heterossexual, é pecado. É pecado. Ah, mas eu estou na dúvida. Ah, você ainda tem dúvida ainda? Anota aí, se você está com uma canetinha do seu lado aí. Leia aí, Levítico, capítulo 18. Leia o versículo 6. Aí depois, se você não tiver ainda conformado, leia também o versículo 12. Versículo 18, 6, versículo 12, versículo 19, versículo 22 e o versículo 23. Leia. Dá uma lidinha, está lá nas Escrituras. Qual é a posição com relação à moda? Com relação à moda. A gente tem que lembrar de tudo. Então, a posição do reino, qual é a posição? Em relação do reino, a moda é que devemos nos vestir decentemente. É vestir decentemente. Ter uma aparência que honre a Deus e não honre ao mundo. Ou seja, não fique com o pé lá e o pé cá. É honrar a Deus. Né? É honrar a Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, fala assim, não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Desanda. Se você está no meio e você pensa que você está indo bem, não, desanda tudo. Vai tudo a perder, né? Então, precisamos deixar bem claro o que é certo e o que é errado. Eu estou orando de forma certa ou orando de forma errada? Eu estou aproveitando o meu momento para chegar melhor mais na presença de Deus? Será que você está aproveitando essa oportunidade? Será que você está crescendo espiritualmente? Será que esse momento na sua casa, no seu lar, junto com sua família, você está assumindo a posição? Você como líder da casa, está tomando posição disso? O que é certo e o que é errado. Precisamos ter bem claro o que é certo e o que é errado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Vou repetir novamente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois vós mesmo? É bem claro. Meu irmão, entenda o que é que Cristo está esperando de cada um de nós. Principalmente agora que estamos nos lares. O que Ele está esperando de você? O que você está fazendo para agradar, não ao homem, não ao mundo, mas sim a Deus? Eu gostaria que vocês parassem para pensar. Essa aula ela tem uma continuação. Essa é a parte 1, mas depois vem a parte 2. Para deixar vocês assim meio na expectativa. O que será que vai vir depois? Eu vou estar parando por aqui, agradecendo a presença de todos,
que vocês possam aproveitar agora, na hora que vocês forem se reunirem, espero que estejam fazendo isso, porque Deus está vendo, eu não estou vendo, mas a gente está fazendo é para Deus, que vocês estejam reunindo em família, que vocês estejam orando em favor de tudo. Não importa o tempo que você vai gastar, mas pega seu filho, sua filha, esposa, aquele que está do seu lado aí. Se você é solteiro, pega quem está do seu lado. Se você está sozinho, ore sozinho, que Deus está pronto para receber nossas orações. Então aproveita esse momento, aproveita essa quarta-feira agora, esse momento que você vai ter agora de adoração a Deus. E olha, ore a Deus com fervor. E eu tenho certeza que Deus vai escutar. E eu tenho certeza que você vai ouvir muitos resultados positivos. Porque Deus, Ele não falha. Boa noite. Fiquem com Deus. A paz de Deus. Amém?